queridos estudantes! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 5. Com objeto de conhecimento, ecossistema, detalhamento, níveis tróficos, produtores, consumidores e decompositores. Classificação dos seres vivos nos níveis tróficos. E vamos para a nossa aula. Olá, queridos alunos! Olha onde a professora está. Feche os olhos e imagine, o canto desse lindo tucano. Então, isso nos lembra o quê? Quando nós estamos na natureza, como que ocorre essa relação, que para nós ocorre de forma tão harmônica? Vamos imaginar que o ecossistema amazônico ele é uma região de grande biodiversidade e é conhecido por sua riqueza de espécies de plantas e animais e micro-organismos. Como vocês acham que esses seres vivos se relacionam para obter o seu alimento e energia? Através das relações alimentares, que são essenciais para a manutenção do equilíbrio e da biodiversidade dos ecossistemas. E a interrupção dessas relações, como a extinção de espécies ou a poluição, pode ter o quê? Efeitos negativos em toda a cadeia alimentar e no ecossistema como um todo, certo? Então, por isso que nós vamos aprofundar o nosso conhecimento para entendermos melhor essas relações alimentares e qual a importância dela para a manutenção desse equilíbrio e dessa biodiversidade que tanto nos encanta, certo? Então, vamos lá. O conceito de nível trófico, então, nós vamos falar sobre níveis tróficos, certo? Então, quando a professora falar sobre isso, a palavra trófico, ela se remete ao quê? A alimento. Então, o conceito de nível trófico se liga profundamente com o quê? Com os conceitos de cadeia alimentar e teia alimentar. E cada posição em uma cadeia alimentar é um nível trófico, certo? Ah, professora, então nível trófico está relacionado ao alimento. Isso, querido aluno, justamente, certo? Então, nós observamos aqui, olha, na cadeia alimentar, certo? Nós vamos ter as plantas, que são os produtores, certo? Nós vamos ter os consumidores e nós vamos ter os decompositores, certo? São níveis tróficos definidos, conforme o quê? O tipo de alimento, certo? E aí nós passamos para a teia alimentar. E aí você já observa que a teia alimentar, a mesma planta alimenta o gafanhoto, que alimenta o pássaro, que alimenta a raposa, certo? Ou o passarinho, o gafanhoto, o esquilo, o passarinho, a águia se alimenta. Então, a teia alimentar, ela vai estar relacionada ao quê? Ao ecossistema, e a oferta que vai estar ali como alimento. E já a cadeia alimentar, não, nós vamos falar de níveis definidos, certo? Então, vejam aqui. Cada nível trófico representa o quê? Um estágio de fluxo de energia. Fluxo de energia, a professora vai até destacar, já está destacado ali, mas ela vai destacar aqui para reforçar esse conhecimento. Esse fluxo de energia, ele é transmitido pela alimentação, certo? Então, observem aqui. E esse fluxo de energia, ele vai diminuindo do início da cadeia para o final. Por quê? Vejam aqui, nós temos que
A energia é captada pelas plantas por quem? Pelo sol, certo? O sol fornece a energia às plantas através do processo de fotossíntese e ali ela produz o seu alimento, certo? E há também o quê? A energia que é gasta pela planta para a manutenção, né, da sua existência. E aí o coelho se alimenta da planta. Existe o quê? Uma transferência de energia. Ao comer a planta, o coelho absorve uma quantidade de energia que estava aqui na planta. A mesma coisa a lontra e o gavião, certo? Quando o gavião se alimenta da lontra, ele absorve parte dessa energia. E a cada nível que vai passando na questão da alimentação, por que essa energia diminui? Porque pouco é absorvido. Então, para cada nível que muda, da planta para cá, há o quê? Apenas 10%, certo? Então, observem aqui na nossa pirâmide. Então, o que significa isso? Olha, a energia que vem do Sol, certo? Vai ser absorvida 100% por quem? Observem aqui, ó, 100% pelas plantas, certo? Então, aqui fica 100%. Quando eu passo para os consumidores primários, esse nível de energia cai para 10%, certo? Por quê? Porque aqui, no exemplo aqui, ó, o peixe-boi, certo? O peixe-boi vai se alimentar lá do mureru, né? E aí, do tanto que ele se alimenta, ele consegue, né, guardar o quê? 10%. Porque o restante dessa energia vai para onde, professora? Para o processo dele, de fazer a digestão, de respirar, todo o funcionamento do seu corpo, certo? E aí, olha, quando nós avançamos mais o nível que nós passamos para o consumidor secundário, primário, por quê? Porque são os primeiros que estão ali se alimentando diretamente dos vegetais. Consumidores secundários são aqueles que vão se alimentar dos consumidores primários, certo? O jacaré vai comer o peixe-boi, vai comer o macaco, o tamanduá, certo? Então, por isso, eles são consumidores secundários. E aí, olha, do 100% que nós saímos aqui dos produtores primários, caiu para 10%, caiu para 1%, certo? E aí nós avançamos para onde? Para os consumidores terciários, que são quem? Os nossos grandes predadores. E aí essa energia que saiu do 100% aqui nos consumidores primários, chega nos consumidores terciários a 1%. Então, por isso que os grandes, né, predadores, eles vão ter o quê? Várias vezes se alimentando, porque a energia que ele absorve do alimento é pouca, né? E todos esses níveis se interligam com quem? Com os decompositores, que é quem faz a ciclagem da matéria do meio ambiente, certo? Então, os decompositores, as plantas, liga-se diretamente aos decompositores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários, certo? Então, por isso que nós podemos, né, dividir os níveis tróficos em 3 níveis básicos, que são os produtores. Toda vez que você ouvir essa palavra, produtores, está se referindo a quem? As plantas e a outros seres fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, certo? Ou seja, que faz ali a produção do seu próprio alimento através da absorção da luz solar. E os consumidores vão ser quem? Os herbívoros, os carnívoros. Herbívoros vai se alimentar só de planta. Carnívoros vai ter uma dieta ali, né?
E os onívoros são aqueles que se alimentam tanto de plantas quanto de animais, certo? E os decompositores vão ser quem? Os fungos e as bactérias. Então, o nível trófico, ele vai corresponder o quê? A uma posição em uma cadeia alimentar, certo? Então, por isso que nível trófico, nós vamos estar observando aqui, ó. Falou em nível trófico, eu estou falando automaticamente de produtor, quando eu estou me referindo às plantas e seres fotossintetizantes, certo? Consumidores, que podem ser herbívoros, carnívoros e onívoros, que se alimentam, né, tanto de plantas quanto de outros animais, e decompositores, certo? Ou seja, a pirâmide ecológica do ecossistema, ela é com esses níveis, certo? E os seres vivos em um nível trófico entre si vai ter o quê? Características e hábitos alimentares semelhantes, certo? Então, através dos hábitos alimentares é que eu vou definir se aquele consumidor é primário, porque ele se alimenta de plantas, é secundário, certo? Porque ele está se alimentando ali de um consumidor primário. E terciário, se ele é também ali um grande predador, certo? Então, dessa forma, eu vou definindo ali os meus níveis tróficos. E quando nós pensamos em nível trófico do tipo produtores, nós pensamos o quê? Nas plantas, certo? Que são o quê? Os exemplos mais comuns de seres. Os autotróficos são os membros do reino vegetal, como plantas, ervas, arbustos, árvores e todos os tipos de vegetação, incluindo algas, ou seja, tudo que fotossintetiza, certo? Outros casos mais específicos vão envolver quem? As cianobactérias, que são capazes de sintetizar a matéria orgânica na ausência de luz solar, certo? E as cianobactérias, elas são bactérias que fazem essa fotossíntese e, como resultado, produzem oxigênio. Ou seja, são organismos que originaram as plantas e, por isso, têm semelhança com elas, certo? Então, as cianobactérias, a fotossíntese ocorre aonde? Nas lamelas membranosas presentes no citoplasma, já que elas não possuem cloroplasto, que são organelas específicas de fotossíntese encontradas em plantas e algas eucarióticas, certo? Então, observem aqui nessa imagem. Quando a nossa água fica aqui, ó, cheia, né, para nós, de sujeira, né, verde, isso aumenta o quê? Representa o quê? Uma grande produção das algas, certo? E uma grande produção de quem? Do fitoplâncton. Então, no ambiente aquático, também existe os seres autotróficos, certo? Representado aí pelos fitoplâncton, correto? Então, agora, quando você olhar o rio com esse grande acúmulo de verde, você vai dizer, são os seres autotróficos, né, que estão ali também produzindo a sua energia, correto? E agora nós vamos ver os consumidores heterotróficos. E aqui nós temos, ó, os primários, certo? Os herbívoros que se alimentam aí de plantas. Nós temos a nossa capivara, o nosso peixe-boi, certo? Temos aí as lagartas, que algumas, né, não são tão benquistas, porque são vistas aí como pragas em suas plantações. Elas fazem parte também, né, dos consumidores primários, certo? Então, vamos fixando aí. Consumidor primário, estou falando de herbívoros. Herbívoros porque se alimentam de plantas.
Passando para os consumidores secundários. Os consumidores secundários, eles vão poder ser carnívoros, certo? Onívoros. Ou seja, o que é onívoro? Nós, seres humanos, somos onívoros, porque nós nos alimentamos tanto de carne, né? Quanto também de vegetais, frutas, legumes. Então, nós somos onívoros. Então nós somos consumidores secundários? Se for a respeito da alimentação, sim, certo? Porque na grande maioria das vezes nós somos grandes predadores, né? Então aí a gente já muda o nível. Então, como consumidor secundário, nós temos aí o exemplo do nosso jacaré-açu, certo? O nosso tucunaré, a piranha, o tucano como onívoro, certo? Então, vamos lá agora para os consumidores terciários. Esses terciários são os carnívoros de topo, são os nossos grandes predadores, como a nossa majestosa, linda onça-pintada, nosso gavião, tão também importante, né, como consumidores terciários, porque são os carnívoros de topo, certo? Os grandes predadores da nossa natureza. Então, vejam aí que a gente vem andando, né, dentro dos níveis da nossa natureza e mostrando como eles estão conectados, como é importante essa divisão, né, com base na alimentação. E aí nós chegamos aonde? Nos decompositores, que é quem vai fazer toda a ciclagem do nosso ecossistema, né? Toda a matéria, independente do nível, se é produtor, se é consumidor primário, secundário, terciário, todos vão passar aí pela questão da decomposição realizada pelos fungos e bactérias, certo? Que fazem aí a ciclagem, né, da matéria dentro do ecossistema. Então, qual a importância de nós estudarmos, de nós termos clareza e aprendermos sobre esses níveis tróficos, para que a gente entenda a interação entre esses níveis tróficos, pois ele é essencial para a estabilidade e sustentabilidade dos ecossistemas, certo? Então, observem aqui, para nós, na nossa imagem, né, a gente acha que a onça aqui, se retirar a onça do ecossistema, não vai fazer grande impacto. Ou então, se eu retirar aqui o tucano, se eu eliminar, né, o papagaio, a nossa arara, que não tem impacto. Então, você viu até aqui o quê? Como esses, né, animais estão o quê? Conectados dentro de um ecossistema, dentro de uma cadeia alimentar e fazem parte de forma o quê? Da importância da teia alimentar, ou seja, a retirada de alguém vai estar ali com a ausência do seu alimento, certo? E com isso abala o quê? A estabilidade, né? E a sustentabilidade dos ecossistemas, certo? Então, agora nós vamos ver um VTzinho, né, sobre a pirâmide de energia, que inicia onde? Inicia, né, com a energia solar através dos nossos produtores primários, onde essa energia é absorvida 100%. E conforme nós vamos passando, né, subindo no nível, o que vai acontecendo? 10% dessa energia inicial vai sendo o quê? Absorvida. Então, por isso que dos 100% dos consumidores primários, eu vou ter 10% nos consumidores primários. E aí, 1% no consumidor secundário e 0,1% no consumidor terciário, certo? Professora, por que ao nos alimentarmos nós temos essa perda? Porque nós gastamos energia.
certo? Nós gastamos energia de que forma? Pelo nosso metabolismo, que a gente está respirando, fazendo digestão, nos locomovendo. Então, o nosso corpo está gastando energia, certo? Nós perdemos, né, calor para o ambiente também, que também é um gasto de energia, certo? Então, por isso, as plantas, elas absorvem 100% porque elas pegam diretamente do sol, certo? E aí, conforme vai andando dentro dos níveis tróficos, né, o que vai acontecendo? Essa energia vai se diluindo, certo? E agora nós vamos observar os níveis tróficos em um ambiente terrestre. Então, nós observamos aqui as plantas, os cupis, o tamanduá, né, a sussuarana. Então, aqui a professora quer mostrar justamente isso, olha. Se você retira as plantas, certo? Que uma espécie de cupim se alimenta, ao retirar aqui o cupim, você automaticamente coloca em risco quem? O tamanduá, certo? E aí vai diminuir o alimento de um grande predador, a sussuarana, certo? Então, por isso que a gente, ao tirar um desses níveis, a gente coloca todo o ecossistema em perigo, porque todo ele está o quê? Conectado, certo? Isso serve tanto para o ambiente terrestre quanto para o ambiente aquático. Então, observe aqui, as algas, certo? É alimento para uma lesma, um tipo de lesma, que vai alimentar o peixe, que vai alimentar a garça. E todos vão estar conectados por quem? Pelos decompositores, certo? Para vocês terem a ideia do impacto desse ambiente aquático, você já deve ter ouvido falar que as baleias elas sofreram aí um processo de quase extinção, né? Lá no início da Revolução Industrial, onde para a produção, né, de óleo para utilizar na iluminação, na produção das máquinas, se usava o óleo da baleia. E aí, com isso, houve uma grande matança das baleias. Aí você diz, professora, mas a baleia... Então, a baleia, ela também elimina o quê? Fezes, né? Ela soltava uma grande quantidade de fezes que alimentava quem? O zooplâncton, o fitoplâncton. Então, todo o ecossistema aquático estava ali conectado. E com isso, você impacta todo esse ambiente aquático, certo? Então, por isso que a gente não pode, tudo faz ser no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático, o impacto quando você retira um item, né, dessa cadeia, você tem um impacto que a gente não consegue dimensionar aonde isso pode acabar. Acaba, sim, no desequilíbrio, né? Na ausência, na baixa biodiversidade de um ambiente, certo? E aí, com isso tudo, com essa fragilidade, né, desses ecossistemas, a gente vem o quê? Pensar como as mudanças climáticas afetam, né, o homem da Amazônia. Então, a gente pode imaginar, a gente já viu, né, já sentiu isso, que é o quê? Que pode influenciar a distribuição de espécies e afetar o quê? A disponibilidade de recursos alimentares, pois as variações nas temperaturas, como os padrões de chuvas e eventos climáticos extremos, podem impactar diretamente quem? Os produtores e, consequentemente, afetar os consumidores que dependem deles. Então, nós vimos aí, né, na variação de grandes temperaturas, quando nós tivemos essa seca extrema, o quê? Uma grande morte, né, dos nossos peixes, dos nossos botos. Então, essas mudanças climáticas, elas afetam
vários ecossistemas e, consequentemente, a nós, porque ali tem quantas famílias, né, tiram a sua subsistência da pesca. E ali você vê aquela quantidade de peixes mortos, você não tem como você não se sentir penalizado de ver uma imagem daquela. Então, essas mudanças climáticas, elas têm grande impacto nesses níveis tróficos também, certo? E agora nós vamos ver a respeito da introdução ou extinção de espécies. A introdução de espécies novas ou a extinção de espécies existentes podem causar desequilíbrios na cadeia alimentar, certo? Damos aí o exemplo do caramujo africano, né, e do tucunaré. O tucunaré, ele é um peixe daqui da Amazônia, certo? E com grande atrativo para a pesca esportiva. E aí ele foi introduzido em outros rios. Contudo, ele lá está se tornando o quê? Um grande predador, impactando lá em outros peixes, certo? Então, havendo o quê? Um desequilíbrio dentro da cadeia alimentar, porque ele não é originário de lá, né? Ele foi introduzido, certo? Então, nós temos também um outro exemplo, através de um impacto desses níveis, através da poluição ambiental. A poluição do ar, da água e do solo pode afetar diretamente os produtores e os consumidores, certo? Assim como também a exploração pesqueira, né, e as caças descontroladas, que podem levar o quê? A diminuição e a diminuição de populações, né, de consumidores, desequilibrando as relações na cadeia alimentar, certo? Vemos também a questão do desmatamento, né? O desmatamento e a perda de hábitat. A destruição dos hábitats naturais, como o desmatamento, pode remover os locais de reprodução e alimentação para muitas espécies. Então, nós vamos ver agora um VTzinho falando a respeito disso, né? Que quando há uma alteração nos hábitats. Então, olha, vejam aí, certo? A extinção de espécies pode ter efeitos profundos e muitas vezes imprevisíveis dentro da cadeia alimentar. E aqui nós mostramos alguns desses impactos, que são o desequilíbrio ecológico, a superpopulação de certas espécies, a redução da biodiversidade, né, e o impacto na saúde dos ecossistemas e a alteração na dinâmica dos hábitats, certo? Então, na Amazônia, onde há uma grande variedade de interações ecológicas, a extinção de uma única espécie pode gerar um efeito cascata em todo o bioma. Então, nós vemos aí, né, que o quanto isso impacta, certo? Então, não podemos dizer que pode tirar uma espécie que não vai ter problema. Tem sim, e um grande problema, certo? Vocês, então, perceberam ao longo da nossa aula como dependemos de todos esses níveis, que se um deles falhar, como o sistema pode ser afetado, como as alterações nos níveis tróficos afetam o ecossistema, que podem causar extinções de espécie, podem alterar a dinâmica de interação entre os seres vivos, podem afetar a cadeia alimentar, podem desequilibrar todo o ecossistema. Portanto, é nossa responsabilidade garantir o equilíbrio do nosso ecossistema. E eu espero que você tenha aprendido mais ciência, e eu sou a professora Audaleia Santos.